Graça e paz, boa noite a todos. Vamos orar mais uma vez por esse tempo de ministração. Feche seus olhos. Peça a Deus que renove o teu entendimento. A nossa mente precisa ser renovada para que a gente possa entender a palavra de Deus. O Espírito Santo quer falar, quer ministrar, quer tocar nosso coração, mas nós precisamos ter paz na mente. Mente aberta, mente pronta, como uma terra que é preparada para a semente ser lançada. Então, todo endurecimento, toda preocupação, ela sufoca, ela impede a semente de penetrar. Então, vamos orar. Senhor, tira do nosso coração, da nossa mente, todo tipo de impedimento para que a Tua palavra, possa frutificar, possa gerar fruto, possa trazer, Senhor, o propósito, cumprir o propósito que ela está sendo lançada, que a Tua presença possa afugentar os corvos que tentam roubar essa semente, retirar os espinhos, as pedras da preocupação, tirar, Senhor, nossa mente das preocupações, das emoções que invadem nosso coração, nosso entendimento agora, para que seja apenas a Tua voz, Senhor, a voz que o Teu Espírito tem, que fale ao nosso coração, abra nosso entendimento e germine segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Vai estar também escrito ali no verso 16, na segunda parte. O texto diz assim, Paulo escrevendo à igreja que ele fundou, aos irmãos daquela igreja, e ele tem uma série de mensagens e que ele vai tentar ajudar os irmãos a saírem de alguns problemas. Esse não é o nosso propósito agora, mas eu gostaria de usar aquele último ponto, quando ele afirma que nós temos a mente de Cristo. E quando ele veio entregar a mensagem, diz, a minha mensagem, a minha pregação, não consistia de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo anuncia o Evangelho com demonstrações do poder de Deus. E assim, o Espírito Santo forjou aquela igreja em Corinto. Eu gostaria de falar sobre a mente. O nosso cérebro tem 1,4 kg, usa 20% do oxigênio do nosso sangue, 25% dos açúcares do nosso organismo. É o órgão do pensamento, da imaginação, da memória. A nossa mente, ela é um palco de muitos estudos, de muitos escritos. As pessoas querem descobrir o seu segredo, tentar desvendar os seus cômodos. E das descobertas mais recentes, irmãos, e foi revolucionária, é o conceito dos pensamentos, a respeito de que os pensamentos têm poder de esculpir a nossa mente, o nosso cérebro. O que nós pensamos tem poder de esculpir, de formar o nosso cérebro. E é o que se denomina neuroplasticidade. O cérebro é um músculo que precisa ser exercitado. Ele ou é exercitado ou é atrofiado. E a neuroplasticidade é a capacidade de estabelecer as novas conexões neurais e também
reorganizar as conexões existentes. Nosso cérebro, ele expande. Foi descoberto que ele cresce. Não no seu tamanho, mas nas suas conexões. E essas conexões são como linhas de ônibus, vias. E esses ônibus conduzem informações, sentimentos. Elas avaliam sentimentos, elas conduzem através de alguma coisa chamada sinapse. E quando não tem informações, elas param. Elas simplesmente param como um ônibus sem passageiro. Elas não continuam. E essas pontes chamadas sinapses, elas são feitas de células nervosas que transmitem informações por meio de sinais elétricos ou químicos. Toda a informação que nós vemos, ouvimos, sentimos, vai para o cérebro que passa essas informações e faz uma análise do que está acontecendo. Se nós tivermos pensamentos pesados, dolorosos por muito tempo, o nosso raciocínio fica engessado, embrutecido. Quando passamos por ódio, amargura, e deixamos que isso invada o nosso coração, inveja, ciúmes, eles envenenam essas conexões. Elas contaminam essas conexões. Eu falei um tempo atrás sobre isso, que nós podemos discipular as nossas sinapses, né? os nossos neurônios, trazendo uma informação da palavra de Deus, profecia, que vão trazer uma nova realidade. Então, é importante que todos nós escolhemos o que nós vamos crer. Porque tudo está sendo transformado e modelado por aquilo que nós aceitamos. O que nós aceitamos nos modela. Tem uma neurocientista chamada Caroline Leaf, que afirma que a sua atitude não é o seu DNA. Sua atitude é determinada muito da sua qualidade de vida. Leva você até uma qualidade de vida. Não é a questão de saúde, não é a questão do que está no seu DNA, mas ela estudou o fato de que as atitudes que você toma influenciam na sua qualidade de vida. Então nós estamos sendo transformados pelas decisões que nós tomamos. Estamos sendo remodelados em resposta às experiências de vida. A sua e a minha experiência de vida nos molda, nos remodela, nos transforma. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, fala sobre isso. Decida agora, morte ou vida, maldição ou bênção. Está nas suas mãos, a sua decisão leva você a colher o que você escolhe. Seu destino não está nas estrelas, na política, na economia, nos impulsos reprimidos, no seu DNA, na sua genética. Você é livre. É isso que está dizendo Deuteronômio 30, 19. Você colhe fruto de uma decisão. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E nós não somos vítimas da nossa biologia ou das circunstâncias. Nós precisamos parar de pensar que nós somos vítimas do passado, da biologia ou das circunstâncias. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E elas definem quem seremos. Nós somos livres. Livres para fazer escolhas. Então podemos mudar a forma de pensar. E a propósito dessa noite é levar que a gente compreenda que nós temos a mente de Cristo à nossa disposição e precisamos remodelar nosso cérebro. Podemos ampliar nossa mentalidade a ponto de mudar nossas ações. Podemos pensar como Cristo.
Isso é um fato. É uma decisão que nós podemos tomar. Uma heresia chamada gnosticismo, que foi do primeiro século da igreja cristã, invadiu o primeiro século. Muitos apóstolos escreveram, João escreveu, Paulo escreveu. Paulo escreveu, por exemplo, a carta de Colossenses, refutando essa heresia, que tinha muitos pontos, mas algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, Cristo não veio em carne, porque tudo que é material é mal. E aí houve uma dicotomia, uma divisão entre o que é material é mal e o que é espiritual é bom. Eles também dizem que o mundo é cíclico, a história é cíclica, o mundo está num grande círculo. Ele tem o seu ápice, depois tem essa derrocada e assim por diante. Não há como escapar disso. O mundo, não existe possibilidade de viver uma vida cristã genuína, autêntica, vitoriosa, com poder, porque nós somos um mundo fatalista. E isso produziu na igreja e produz ainda hoje um cristianismo plástico. O que é um cristianismo plástico? Vem da terminologia dos gregos. Os gregos gostavam de esculturas, da beleza, do corpo, da retórica, da arte. Não há nada de mal em gostar disso, mas o problema é quando a aparência não tem beleza. Produz um cristianismo plástico de aparência, só estético, conceitual, retórico, discursivo. Eu sou cristão discursivo, mas a minha vida, ela não é genuinamente não vive genuinamente o cristianismo. Então, esse veneno age ainda nas igrejas e no pensamento pessimista, humanista que existe dentro da igreja. Nós precisamos renovar nossa mente e termos a mente de Cristo. Jesus disse assim: arrependei-vos e creiam no Evangelho. E a palavra arrependei-vos ou arrependimento é metanoia. É a palavra grega metanoia, que é mais do que arrependimento. Nós precisamos ter uma transformação da mente, porque metanoia significa também mudança de mentalidade, para uma mentalidade contínua e sustentável. Uma mentalidade que se arrepende hoje, mas amanhã também. Não tem a ver com um novo nascimento, simplesmente, não tem a ver com a decisão que você tomou por Jesus um dia, mas tem a ver com as decisões que você toma todos os dias. Começa na conversão, mas ela continua até o fim da vida. Metanoia. Meta é acima da mente, além, depois, e noia é mente ou razão. Então, metanoia é além da mente, acima da mente e além, depois da razão. Então, traduzindo, seria a capacidade de ver alguém além da superfície e perceber o horizonte até além das possibilidades. É enxergar além, é ver além do que eu vejo hoje, do que eu vejo agora. É perceber que Deus tem coisas maiores, é perceber que o mundo que estou vivendo não é real, não é real. O real é o espiritual. Então, metanoia não é memorizar um versículo, mas é enxergar como Deus enxerga, é olhar do ponto de vista de Deus, é lançar seu olhar além das circunstâncias que você está vivendo hoje. É olhar além do que você vive hoje. É tomar as promessas de Deus e fazer dela o asfalto que vai conduzir você para o futuro. Nós precisamos de uma transformação mental para entendermos o que é reino de Deus. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Lucas 4, 43 diz: é necessário que eu pregue as boas novas do reino e em outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Para isso eu fui enviado. Depois da ressurreição, em Atos 1:3, Jesus passou 40 dias no meio dos discípulos anunciando o reino, falando a respeito das coisas do reino.
Então Jesus veio anunciar o reino. O que é o reino? É anúncio de que nós estamos agora debaixo do novo governo. Nós temos um novo rei. Nós somos cidadãos do reino agora. Nós temos uma outra pátria. Nós estamos condicionados às leis desse novo reino. Mesmo em terras estranhas. Nossa mente é do alto. Nossos pensamentos é de lá. Então nós precisamos mudar nossa mente para entender o que Jesus disse quando Ele nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita nos céus. Nós precisamos pensar como Cristo. Uma das coisas que ajuda nesse processo de pensar como Cristo é parar de enfatizar o que está errado. Filipenses 3:13, Paulo diz, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante. Aquilo que você foca aumenta. Aquilo que você foca aumenta. Então pare de fazer publicidade da sua dor, dos seus problemas. O que você foca aumenta. Se você quiser avançar e conquistar o destino que Deus tem para a sua vida, você deve se livrar das queixas, das murmurações, das críticas. Mude o foco. Porque enquanto nós focarmos em algo, essas coisas vão aumentar, vão crescer, vão ficar maiores. Romanos 12:2 nos fala que nós não podemos amoldar aos padrões desse mundo. Temos que transformar, ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muito cristão que não sabe a vontade de Deus porque não tem uma mente renovada. Não compreende que precisa mudar a sua mente. O problema não é seu passado, o problema é o que você crê hoje. As suas crenças atuais, que estão lá ligando os seus, por intermédio das sinapses, as suas conexões, a sua mente, e levando essas informações. Por isso, nós precisamos desconectar dessas fontes, dessa mentalidade pervertida, recusar o que é negativo, a incredulidade, o humanismo. Mude o foco, mude o seu foco. Escolha no que você vai prestar atenção. Então, metanoia significa isso, ser possuído por uma promessa que você agarra um pensamento de Deus sobre a sua vida e você vai em frente. Você é filho e não só servo. Você não precisa tentar justificar para as pessoas, viver debaixo da ditadura de tentar fazer parte da turma, porque você foi aceito por Deus, você foi amado por Deus. Quando você tem esse entendimento, muda muita coisa na sua vida. Você não precisa mais ficar bronqueado com pessoas com cara feia, porque quando você vê o sorriso de Deus, tudo muda. Então mude o foco, abrace uma atitude de ações de graças, de calar todas as vozes de incredulidade, alinhar o seu coração ao coração de Deus, se encher da palavra de Deus, como Paulo diz em Colossenses 3,16. A sua vida muda e a vida dos outros. Então, encha-se das boas novas do reino. Porque quando você não faz isso, os poderes das trevas vão ser atraídos pela confiança que você dá a eles. Quando você não faz isso, você dá atenção para o que o diabo está falando para a sua vida. E eles são atraídos à sua vida. Paulo diz isso, não deis lugar ao diabo. E por aí vai. Sempre que existe amargura, depressão, ansiedade, é o caminho que eles entram pela vida de uma pessoa. Quando ela escuta a mentira de Satanás e ela pega aquilo como verdade para a sua vida. Sua mente começa a ser carregada pelas mentiras de Satanás. Mas o salmista,
Ele diz o seguinte: quando eu sinto medo, eu volto os meus olhos em ti, eu confio em ti. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Os olhos não estão mais no medo, estão no Senhor. Então, metanoia é um chamado para eliminar todo o lixo emocional. E a vida de metanoia é uma vida de arrependimento. Eu arrependo hoje, não para minha salvação, da minha forma de pensar. E eu cresço todos os dias pensando da forma do reino, como Deus quer que eu pense, eliminando tudo que é contrário. Davi foi assim. Então a gente precisa assumir, antes de falar sobre Davi, a gente precisa assumir a mentalidade de Cristo como uma herança que Deus deixou para nós. E abraçar essa herança para glorificar o nome dele. Davi, ele tinha consciência da presença de Deus na vida dele. Ele foi levar uns queijos, como um bom mineiro, foi levar uns queijos para os irmãos que estavam na luta, na guerra. E aí ele viu aquela cena terrível. O gigante desafiando o povo. 40 dias já fazia isso. 40 dias desafiando o povo, quem vem lutar comigo, etc, etc. E Davi ficou impressionado com o medo dos soldados. Ele era um pastor, ele não era soldado, ele nunca tinha pego numa espada. Aliás, foi a primeira vez que ele usou a espada, foi com Golias para matá-lo. E aí então ele olha para o Golias e diz: esse camarada não tem uma aliança com Deus. Quem está desprotegido não sou eu com a armadura humana, mas é ele que está com uma armadura humana, mas ele não tem a armadura de Deus. Ele não tem a proteção de Deus, eu tenho. E ele mata o gigante. Primeiro ele derruba o gigante com a sua funda e vai e corta o pescoço do Golias com a sua própria espada. E daquele dia em diante, diz a Bíblia, Davi usou a espada de Golias. Porque o que é fraqueza para a nossa vida vai se tornar um instrumento de conquista. O que é o gigante na sua vida e a arma que Deus vai dar a você vai ser o seu instrumento onde você vai glorificar a Deus. Josué e Caleb, eles tinham consciência da força que Deus dava a eles. Então eles não viam os outros povos como gigantes e eles como gafanhoto. Pelo contrário, eles viam que o povo que eles iriam lutar, os povos que eles iriam lutar eram fracos. Forte era eles que tinham o Senhor. O profeta Eliseu, quando o rei da Síria quis matá-lo, cercou a sua casa, o seu servo veio falar: olha, estamos perdidos, a nossa casa está cercada pelo exército sírio. E então Eliseu sai e vê os anjos do Senhor tomando aquele lugar, diz: em maior número está aqueles que estão conosco. Então nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo, que Ele está em nós e dentro de nós. E a vida vitoriosa, preste bem atenção nisso, a vida vitoriosa é reflexo do que nós enfatizamos e colocamos a nossa atenção. Você vai ter vitória se você tirar os olhos daquilo que está te perturbando. Porque para ter vitória, você precisa enfatizar o que te chama a atenção. Por exemplo, Hebreus 12, 2, quando o autor de Hebreus diz: fixe os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele recebeu isso como alegria, ele foi à cruz, porque ele tinha um propósito e ele tinha uma recompensa. Então, a nossa vida vitoriosa é reflexo do que nós enfatizamos, do que nós colocamos a nossa atenção. O que ganha a sua atenção vai controlar os seus sentimentos e as suas decisões. O que cativa a sua atenção vai controlar as suas emoções e as suas decisões. Então as escolhas começam na mente. Portanto, o nosso destino está ligado ao que nós pensamos. Ao que nós pensamos. Jesus disse que tudo está na maneira de ver. Porque você e eu não vemos, não ouvimos
por esses olhos ou por esses ouvidos, ouvimos e vemos pela mente, pela nossa mente. Fazemos uma leitura do que nós estamos ouvindo. E Jesus disse o seguinte: se os seus olhos forem maus, seu corpo será cheio de trevas, e se for bom, será cheio de luz. O que nós vemos traz luz ou traz trevas. Então a vida é uma questão do ponto de vista, do que eu estou vendo, da perspectiva, do olhar. Então nós devemos escolher o que vamos pensar. Não escolha o medo, não escolha a ansiedade, não escolha qualquer outra coisa. Você precisa pensar os pensamentos de Cristo, os pensamentos de Deus. Como esse microfone está sintonizado com aquela base. E eles estão trabalhando juntos. Nós precisamos sintonizar com Deus. Aprenda a se sintonizar todo o tempo com Deus. A ouvir Deus, a andar com Deus. É como o girassol. Ele está conectado ao sol. E ele está condicionado ao sol. E o Espírito vive dentro de nós para renovar a nossa mente. Então ore, ore. Senhor, eu quero ter uma mente renovada, eu quero ter uma conexão contigo, profunda. Mude a minha maneira de pensar. Porque a tua maneira de pensar vai conduzir você às suas ações. A gente precisa romper com o pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano diz o seguinte: a gente só aceita aquilo que é irrefutável, aquilo que é certo, né? E a gente tem que eliminar todo tipo de pensamento inseguro, controverso, etc. E a gente está cheio de pensamentos assim, que nos limitam, que não ousam crer no além, na metanoia, uma transformação. A essência, precisamos entender que temos um limite além da física, da geografia, nós vamos falar agora sobre isso, daquilo que da química. Jesus transforma água em vinho. Isso é um processo químico, molecular. Essa foi a essência dos ensinos de Jesus. Daí por diante, diz Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Para Jesus, olha só, você só pode crer de fato se mudar a maneira de pensar. Arrependam-se, metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Então ele usou algumas expressões, por exemplo, ergam os olhos, vejam os campos, estão brancos. Estou falando que 4 meses, falta ainda para a colheita, eu digo que agora está pronto. Ele diz assim: se você disser para esse monte, vai para cá e se lance ao mar, se vai por outro lugar, ele está tentando nos ajudar a entender, a expandir a nossa consciência, além dos sentimentos, da física, da química, da geografia. Aliás, o Pedro um dia falou para mim: pai, eu acho que dos próximos anos, para estudar teologia, vai precisar estudar química, física quântica. Os milagres que ele realizou são um chamado para você e para mim, para vivermos de acordo com não aquilo que os olhos veem, mas segundo a fé. Ele nos chamou para viver por fé. Marcos 9, versos 20 a 27, quando um pai desesperado por ver o seu filho há tempos sendo lançado no fogo, na água, um demônio queria matar o seu filho, e ele diz: por favor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda o meu filho, mas me ajuda a vencer a incredulidade. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Jesus está chamando a gente a pensar diferente, a renovar nosso entendimento. As questões do reino são questões do coração. As vitórias internas moldam as vitórias externas. O mundo que está dentro de você dá forma ao mundo que está fora de você.
aquilo que o grupo diz, trazemos um ambiente do céu com a gente. Veja a multiplicação dos pães, eu preguei aqui um tempo atrás sobre isso. 3 dias, Jesus ensinando aquele povo todo no meio do deserto, sem nenhum comércio por perto. Os discípulos notam que eles estão com fome, eles próprios estão com fome, eles querem dispensar a multidão, eles questionam Jesus, e Jesus fala, vocês vão dar de comer a eles. E aí a mente cartesiana do Filipe, a mente natural do Filipe, matemática, ele diz o seguinte, como eu vou comprar pão para tanta gente? 200 dias de trabalho não são suficientes. E é assim com a gente. A gente não crê, a gente faz matemática. A gente faz contabilidade. E o milagre que acontece nas mãos dos discípulos, porque ele falou, deem vocês de comer. Alimentou 5.000, depois mais 4.000 e sobrou. Então, Deus não está confinado a impossibilidades estatísticas, numa caixa que nós colocamos. Para Jesus, a chave sempre foi metanoia, mudança de mente. E a religião, as filosofias, o humanismo engessaram a nossa mente. Impediram a continuação do processo de arrependimento. Porque ele nos falou que arrependimento era um ato e não um hábito. E nós precisamos muito mudar nosso entendimento, nossa mente. Nós somos muito materialistas, presos a esse mundo de possibilidades humanas. Diante do caos, terremotos acontecerem, montanhas desabando no mar, tsunami acontecendo, o salmista no Salmo 46, 4 e 5, se enche da presença de Deus, diz, eu vejo o Senhor numa cidade alegre, a casa do Altíssimo, Deus vive nessa cidade, ela nunca vai ser destruída, amanhã bem cedo o Senhor ajudará. A mente dele não está condicionada às realidades que ele enxerga. A mente de Cristo não está condicionada às circunstâncias, mas às novas circunstâncias que o reino de Deus impõe agora. Paz, justiça, alegria do Espírito Santo são realidades não condicionadas às circunstâncias, mas à presença de Deus. Mas a incredulidade, a religiosidade são impedimentos para que o mover do reino na nossa vida. Por exemplo, Marcos, capítulo 5, verso 24 até 43, Jesus é chamado pela filha, por um chefe da sinagoga chamado Jairo. A filha está muito enferma e ele chama Jesus para curar. E Jesus vai, e ele é prensado pelas multidões, uma pessoa é curada, aquela mulher do fluxo, mas enquanto ele está avançando, uma notícia ruim chega, a menina morreu. Mas Jesus insiste em ir à casa do Jairo, chegando lá, há um ambiente de choro, de tristeza, e ele vira para as pessoas e diz, ela não morreu, ela dorme. E do choro começam a rir, zombar de Jesus. Porque eles sabem o que é uma pessoa morta. Mas eles não entendem. Há um espírito de credulidade muito forte naquele lugar e Jesus tira todo mundo da sala. Leva alguns discípulos, entram, ressuscita a menina. Mateus 13, 58, Jesus chegando na sua própria cidade, diz o texto que ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Atos 9, Pedro aprende tudo isso, depois da visitação do Espírito Santo, Atos 9, 46 a 43, ele sabe da notícia da Dorcas, a costureira cristã, ela faleceu. E quando ele chega na casa, as mulheres estão chorando com os vestidos, as roupas que ela fez, dizendo, Dorcas fez esse vestido, agora ela não está no nosso meio mais, e etc, etc.
Pedro tira todo mundo, aquele espírito de incredulidade, e ora por Dorcas, e ela é ressuscitada. Precisamos de metanoia, mudar a mente, expulsar toda a incredulidade da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas por fé. A nossa cidadania, agora a nossa real condição é de cidadão dos céus. As leis dos céus regem a nossa vida. E não só a lei da palavra, no sentido do caráter de Deus, mas do poder de Deus. Mas existe uma mente no nosso coração, irmãos. A mente, há uma guerra, existe uma guerra, uma tensão enorme. Quem assistiu o Divertidamente vai entender um pouco sobre isso. Existe uma guerra mental. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, que existe uma luta mental terrível na nossa mente, que não pode ser vencida por argumentos ou por qualquer tipo de ensino, mas com armas poderosas, que o próprio Deus forjou para nós. E Paulo descreve uma batalha de argumentos, de narrativas internas. Aquilo que eu penso, remoo, aquilo que eu imagino, aquilo que eu me condicionei a crer, isso está na nossa mente e nós não nos damos conta que isso é um vírus que o diabo colocou, para que a gente continue sendo incrédulo. Paulo diz que o incrédulo é cegado pelo entendimento. Ele não enxerga a glória de Deus porque o diabo pôs uma venda na mente dele. Mas o crente tem um vírus para sabotar o destino que Deus tem para ele. E a gente precisa arrancar esse vírus. São sistemas de crenças que impedem a gente de acreditar na verdadeira fé e obra de Jesus. São fortificações que o inimigo esconde nos nossos pensamentos. Volta e meia eles surgem, criando em nós incredulidade, criando em nós intimidação. Intimidação significa se tornar tímido. Tornar tímido. E a gente se torna tímido para fazer a vontade de Deus, para ousar nas coisas de Deus, por conta da intimidação que o diabo semeou na nossa mente. É um vírus que está aí. E nós somos constantemente intimidados por ele. Jesus disse que tudo é uma questão de ouvir a voz. Por exemplo, quando Paulo, vou continuar em Coríntios, você e eu recebemos constantemente vozes. E cabe a nós julgarmos as vozes. E se nós não temos a mente de Cristo, embarcamos facilmente em várias delas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, que todas as vozes têm sentido, têm um fim. O que o mundo dita para você tem um objetivo, tem uma comunicação. Tudo que você escuta tem uma comunicação que afeta a tua forma de pensar, que vai nas suas conexões e vai agir no seu interior, como um cavalo de Troia, como um vírus que vai detonando você por dentro, sua forma de crer. Daqui a pouco você não quer ir mais na célula, você não quer ir mais aqui na comunidade, você não quer fazer uma série de coisas, não sabe por quê, não deu vontade. Essas vontades foram gradativamente assolapando a sua mente, o seu coração. São vozes. E vida abundante tem a ver com ouvir vozes. Você ouve vozes, irmãos? Que vozes você tem ouvido? Jesus disse, João 10, sobre o bom pastor, as ovelhas seguem o bom pastor porque ouvem. Mas Jesus também disse no texto que existem outras vozes que querem nos guiar. E ele nos alertou que essas vozes que nos querem guiar são vozes para matar, roubar e destruir. E eu quero concluir aqui.
falando do nosso chamado. Nós somos chamados a um estado permanente de transformação, de crescimento e desenvolvimento. Eu e você não podemos parar onde estamos. Sua mente vai embrutecer. Você precisa crescer na fé. Você precisa colocar a mente de Cristo dentro de você, constantemente. A mente de Cristo. Nós somos chamados para isso. Um estado permanente de transformação, de crescimento e desenvolvimento. Então, quebre a forma que você permitiu que entrasse na sua mente. Quebre a forma e as formas. Somos chamados para exercitar a fé. Isso significa correr risco. Porque o Senhor não nos chamou para estar seguros. O Senhor nos chamou para fora, para estar lá fora. Aqui é segurança, lá fora, onde nós vamos exercitar a nossa fé. Como Jesus saía nas ruas, como Ele agia no dia a dia. Nós corremos riscos. Hebreus 13, 12 e 13 diz, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até Ele, fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. É lá fora que nós vamos exercitar a fé. Nós somos chamados para isso. Fé necessita de uma mente renovada, a mente de Cristo. Fomos chamados para um futuro glorioso de constante metanoia, de constante mudança. Fomos chamados para um futuro. J.B. Carvalho disse o seguinte, o futuro não é sobre escassez, mas sobre conversão. Converter água salgada em água potável. Converter água suja em limpa. Converter radiação em energia. Converter areia em microchip. Converter desertos em ricas plantações. E o futuro já existe. Nós precisamos atualizar nossos pensamentos. Deus quer dar a nós muitas coisas. Deus quer dar à nossa mente ideias, criações. Nós precisamos ser uma mente renovada. O futuro é agora. Isaías 43, 18 e 19 diz, esqueçam do que foi, atualiza-se. Não vivam no passado. Veja o que estou fazendo coisas novas agora. Já estão surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir caminho e riachos. Nós somos chamados para alinhar nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Precisamos renovar a mente. Precisamos calar as vozes internas e externas que querem nos limitar. Somos chamados para nos posicionarmos as nossas velas para o vento do Espírito. João 3,8 diz que o vento sopra onde quer, você escuta, mas não sabe dizer para onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Metanoia, para nós entendermos onde o Espírito está querendo nos levar. E nós precisamos estender as nossas velas para pegar esse vento. Há uma metáfora que diz assim, um barco vai para o sul e o outro para o norte. Ambos usam o mesmo vento. Isso significa que a disposição da vela e não o vento que orienta a direção onde eles estão. Não é o vento das circunstâncias que vai dirigir você, mas o modo como você vê as coisas, como você entende as coisas. São suas interpretações da realidade que você vive, o seu foco e a sua visão. Onde está a sua visão? Onde está o seu foco? Onde está o seu pensamento?
Salomão, em Eclesiastes 11, versos 5 e 6, diz assim: você não conhece o caminho do vento, mas pode ajustar as suas velas. Você não conhece como foram formados os ossos no ventre de uma mulher grávida, mas semeia a tua semente para os que ainda vão ou não nasceram. Quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, você vai ver o seu futuro. Quando você coloca o tempo, a energia, os interesses nas coisas do reino, a promessa do seu futuro vai se revelar a você. Então, não aceite ser modelado pelo politicamente correto. Ouse em Deus. O politicamente correto está tornando a vida chata. A gente não pode nem falar nega maluca mais, né? Tem que falar bolo afrodescendente com crise psicótica. Se torna chato as coisas. Então somos chamados para uma profunda intimidade com Deus. E essa frase não é minha, não sei de quem é, deve ser o Bill Johnson, outro que nós estamos lendo. Mas nós somos chamados para uma intimidade profunda com Deus, para manifestar a radioatividade dessa presença. Quando entramos em contato com Deus, trazemos partículas do céu para a terra. É Moisés que vem com o seu rosto radioativo, descendo da montanha, põe um véu. Mas Paulo diz em Coríntios que nós não temos véu e podemos fazer coisas maiores. Nós somos chamados para romper com toda mediocridade que existe dentro de nós. E a raiz da palavra mediocridade significa meio caminho de uma subida de montanha. Subir até o meio e não conquistar a montanha. Então não viva medíocre, não viva meia vida cristã, não viva meia vida vitoriosa, não viva meio cidadão dos céus, não viva uma meia fé. Por último, somos chamados para semear a boa semente do Evangelho do Reino. Então semeie a sua semente, ouse. Essa pequena fé, essa pequena semente, pode mudar a sua vida, é a vida de muitos. Metanoia, irmãos, mudança de mente, é isso que nós precisamos, para experimentar as coisas tremendas que Deus tem para a nossa vida, para que você possa experimentar poderosas ações de Deus na sua vida e através da sua vida. Metanoia, a mente de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar? Se você quer uma transformação, coloca a sua mão na sua cabeça e com uma atitude de dizer sim, Senhor, eu quero mudanças na minha mente. Pai, renova na sua mente, nosso entendimento. Senhor, dá-nos a mente de Cristo. O Senhor falou que nós já temos a mente de Cristo. Mas, Senhor, nós retiramos toda a incredulidade, todo o vírus do inferno, tudo aquilo que se opõe a Ti, Senhor. Tudo aquilo que impede a gente de experimentar uma maior graça, uma maior bênção, um maior poder. Dá-nos graça, Senhor, renova o nosso entendimento, amplia o nosso entendimento, renova-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, na paz, irmãos, Deus abençoe. Renovem-se todos os dias.